Se você está pensando em começar a tomar whisky, é interessante você entender algumas categorias que são o seguinte. Para quem está começando, é muito interessante você ter um blend, por exemplo, de entrada, um blend de 12 anos, porque o blend ele tem a mistura de cevada maltada com outros tipos de grãos e geralmente eles são um pouco mais leves, um pouco mais aceitáveis para quem está entrando nesse universo. Lembrando que a gente está falando de uma bebida que tem no mínimo 40%. No Brasil pode ser de 38% para cima, mas as destilarias boas fazem de 40% para cima. Então você tem um teor alcoólico aqui muito elevado, certo? Qual a melhor forma de você tomar esse whisky aqui? Se você está começando, eu aconselharia a tomar ele diluído com algumas pedras de gelo. Por quê? Porque você ainda está se acostumando com esse teor elevado de 40%. A pedra de gelo vai diluir um pouco, vai diminuir um pouco desse percentual alcoólico, vai esconder também um pouco dos aromas e sabores do whisky. É importante a gente deixar isso aqui bem claro. Mas para quem está começando, talvez essa seja uma vantagem para ir acostumando aos poucos o seu paladar. Depois você pode tentar tomar ele puro, de repente você pode deixar ele gelado e colocar aquelas pedrinhas metálicas ou de pedra dentro do seu copo, que não vai deixar ele aguado, vai descer a temperatura. A grande questão é você tomar o seu whisky da maneira que você gosta. Okay? Outra categoria importante é o single malt whisky. Ele é feito somente de cevada maltada, diferente do blended whisky, que você pode ter a mistura de diferentes destilarias, ou seja, pegar diversos whiskies de diversas destilarias e fazer uma mistura para colocar dentro de uma mesma garrafa. O single malt ele só pode ser feito de uma única destilaria, ou seja, o whisky existente aqui dentro só pode ter cevada maltada e só pode ter sido retirado de uma única destilaria. Além disso, a gente também tem o Bourbon Whisky, que é um whisky americano, que ele tem que ter pelo menos 51% de milho, que ele tem que ter aqui a maturação em barris de carvalho virgem, e a destilação dele também é diferente de um single malt, que usa um pot still, eles usam alambiques de coluna e por aí vai. Enfim, existem até alguns que também usam alambiques pot still, como por exemplo o Woodford Reserve, mas isso daí é um papo técnico para outra hora, mas para você entender essa categoria aqui, certo? A gente também tem aqui ó, o Jack Daniels, que ele é um Tennessee Whiskey. Qual que é a diferença dele para o Bourbon? Cara, praticamente é a mesma coisa, só que o Tennessee Whiskey ele só pode ser produzido no estado de Tennessee e o Bourbon Whiskey pode ser produzido nos Estados Unidos inteiro. Tem muita gente que entra nessa briga, nessa discussão, falando que o Tennessee Whiskey tem aquela filtragem de carvão que dá um diferencial, mas o processo técnico de execução de ambos são iguais. Os dois seguem as regras de fabricação, as normas técnicas de fabricação dos Bourbon Whiskies. Isso daqui foi mais para esclarecer um pouco das diferenças entre esses whiskies. A gente também poderia estar falando de blended malt, por exemplo, que são whiskies de diferentes destilarias que são colocados dentro de uma única garrafa, só que diferente do single malt, que é de uma única destilaria, eles pegam vários single malts de diferentes destilarias e colocam dentro dessa mesma garrafa. Não vou mostrar porque eu não tenho nenhum blended malt comigo aqui agora. Espero que eu tenha ajudado vocês aí com essas informações. E se vocês quiserem entrar para os grupos do Mapa do Whisky, que tem sempre os melhores preços, e também entrar para a lojinha do Mapa e ver lá o que tem de bom para vocês poderem comprar, desde whisky, cerveja, vinho, licor, tequila, tudo, só comenta aqui embaixo, eu quero que eu mando o link para vocês. Um abraço!